Desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos num trimestre muito abençoado, falando sobre eclesiologia, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós já estamos na nossa penúltima lição, na lição de número 12, que será dada no dia 24 de março, agora domingo, sempre a partir das 8 horas da manhã. De domingo, todas as portas das nossas igrejas da Assembleia de Deus Missão Pentecostal estão abertas para todos os nossos amados e queridos irmãos, para nos fazerem uma visita, para ouvirem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com o tema, o papel da pregação no culto. Esse é o assunto que iremos tratar hoje. Qual é o papel da pregação no culto cristão? E vamos discorrer um pouquinho sobre o ministério da palavra e seu propósito, tendo como subtópico a pregação com proclamação, o caso emblemático de Lídia, a pregação como instrução. Segundo tópico, o ministério da palavra e a sua importância. Subtópico 1, a edificação da igreja. 2, formação de valores. 3, resistindo diante de uma cultura sem Deus. E por fim terminaremos, traremos a conclusão sobre o tópico de número 3, o ministério da palavra e a sua fundamentação. Subtópico 1 deve ser cristocêntrico. Subtópico de número 2 deve ser bíblico. Esse é a fundamentação, O ministério da palavra e a fundamentação. Muito bem, queremos já mandar o nosso abraço para todos os nossos amados e queridos irmãos, em todas as nossas igrejas da Assembleia de Deus Missão Pentecostal, em todo o nosso Brasil e no mundo. Dar o nosso abraço especial para a região oeste do Pará, ali na cidade de Faro, onde está o pastor Joel. Também na cidade de Terra Santa, onde vai abrigar a nossa convenção este ano, pastor Zaqueu. Também dá o nosso abraço ao pastor de Juruti, pastor Josiel, pastor de Oriximiná, pastor Nilson, e também para o pastor de Óbidos, pastor Rosinaldo, com a missionária Ana. Que Deus possa abençoar meus irmãos grandemente e fortalecer meus irmãos na fé. Também quero mandar o meu abraço para minha família, minha esposa, missionária Vivian Anderson, meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel. Que Deus possa abençoar grandemente. E assim, abraçar também a todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, que estarão aprendendo a palavra do Senhor. Muito bem, mandar meu abraço também para o pastor presidente, pastor Elcio Monteiro, nosso pastor presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Missão Pentecostal no Brasil e no mundo, juntamente com sua esposa, missionária Nazaré, e a todos os membros da mesa diretora. Que Deus possa abençoar meus irmãos poderosa e ricamente. Muito bem, amados. Lição de número 12, nossa penúltima lição, o trimestre está terminando, falando sobre eclesiologia. Nós temos, além dessa, mais uma lição, que é a última. E hoje nós vamos tratar sobre o papel da pregação no culto. Textual diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2. Verdade prática. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Eu vou repetir essa verdade prática. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Leitura bíblica, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo,
sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Louvado seja Deus. Nessa lição, nós vamos estudar um pouquinho sobre a importância da pregação da palavra de Deus no culto cristão. Vamos refletir um pouco sobre o ministério da palavra e o seu propósito, seu objetivo no culto. E então, nós vamos perceber que o ministério da palavra deve ser exercido de maneira cristocêntrica e, sobretudo, fundamentado na Bíblia. Ou seja, a palavra, o ministério da palavra deve estar calcado, embasado na Bíblia e não no achismo do homem, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Tópico de número 1, ministério da palavra e seu propósito. Qual é o objetivo de se pregar a palavra de Deus? Qual é o propósito que Deus estabeleceu para que nós venhamos pregar, como diz aqui o texto, pregues a palavra, as instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Qual é o propósito disso? Primeiro ponto, proclamar, né? Anunciar, levar as boas novas, como os anjos de Lucas que cantaram para os pastores de Belém, dizendo para eles que estavam eles trazendo o evangelho, ou seja, as boas novas. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa proclamação dos anjos era exatamente para levar a humanidade, ali na figura dos pastores, a receberem a revelação do nosso Deus. A proclamação, ou seja, a pregação propriamente dita da palavra, leva os homens na terra a receberem a revelação desse Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o primeiro propósito. Fazer com que as pessoas conheçam Deus. Fazer com que as pessoas tenham entendimento sobre Deus, né? É isso. Esse é o maior propósito da pregação. Levar as pessoas a terem conhecimento de Deus. Levar essas mesmas pessoas, de uma vez conhecendo a Deus, a se chegarem a Deus, a se salvarem. Então esse é o propósito da pregação. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que eu vou ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios, você me acompanha também na Bíblia, você que sempre tem me acompanhado aqui na videoaula, na leitura da Bíblia. Diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A pregação tem esse propósito, levar os homens a conhecerem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse fato mostra por si, como diz a lição, a grandiosidade da pregação, que é trazer para o ser humano, para as pessoas, o conhecimento de Deus. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele quer nos matar na nossa ignorância. Na nossa ignorância. Ele quer que o homem nunca conheça Deus. E uma vez o homem não conhecendo a Deus, ele não tem como salvar-se. Porque ele precisa conhecer a Deus. Jesus veio ao mundo para revelar o Pai. Veio para trazer conhecimento sobre o Pai. E ele veio pregar as boas novas para o homem da salvação. Então, o que é que o diabo quer fazer? O diabo quer que você morra na sua ignorância. Ele quer que você morra na sua ignorância. Mas Deus, ele veio para trazer a luz do conhecimento. E ele faz através da sua palavra. Vamos ver Salmo 19. Salmo 19.
sempre me acompanhe na leitura bíblica. Salmo de número 19 e o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Esses dois versículos estão mostrando a palavra de Deus e o que ela faz na vida do homem. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A palavra de Deus, ela traz um refrigério para a nossa alma. Se o homem não souber disso, ele vai viver sempre com a vida perturbada e conturbada, agitada e agoniada. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Enquanto o homem não entender que a palavra de Deus nos dá sabedoria, ele vai viver na eterna ignorância. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Tudo que o diabo quer é que os homens vivam na ignorância do conhecimento e na tristeza do coração. Mas os preceitos, a palavra de Deus, ela traz alegria ao coração. Veja que os anjos disseram para os pastores: eis que vos trago nova de grande alegria. O mandamento do Senhor é puro, não tem mistura, não tem corrupção, é puro. E por essa razão ele ilumina os olhos. São exatamente aqui, que a palavra de Deus ela traz luz ao nosso entendimento. Ela ilumina os olhos. Ela traz clareza ao nosso entendimento, aos nossos olhos. No livro de Atos, capítulo 26, o nosso Jesus se revela para Paulo e ele vai falar para Paulo de como ele queria usá-lo nas suas mãos. E então Paulo retrata isso para Agripa e ele diz o seguinte, capítulo 26, versículo 18 de Atos dos Apóstolos, diz assim: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Jesus está instruindo Paulo e dizendo para ele: quero te usar desta forma, para que você abra os olhos e das trevas os converta à luz. É exatamente essa instrumentalidade de um homem de Deus, de um mensageiro, que traz uma mensagem que não é sua, mas é a mensagem de Deus, que é a pregação da fé, a palavra do Senhor. E é através da instrumentalidade da palavra de Deus que Deus ele vai abrir os olhos das pessoas para ver o perigo que estão correndo, de caminhando a passos largos para o inferno. Vai abrir o entendimento, vai converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder do nosso Deus. Então Paulo ele tinha essa responsabilidade como missionário, como mensageiro do reino, como atalaia de Cristo, como dispenseiro da casa do Senhor e como o embaixador de Cristo, para levar esta palavra para que as pessoas abrissem os seus olhos. E o diabo, irmãos, ele queria que as pessoas vivessem todo o tempo cega, sem conhecimento, né? Sem saber para onde estão indo, sem saber o perigo que estão correndo. Mas com a palavra de Deus, os mensageiros de Deus trazem uma mensagem que não é sua, mas a mensagem é de Deus, para fazer com que as pessoas abram os seus olhos e então se voltem para o nosso Deus. Eu quero ler também mais um texto aqui, ainda falando sobre a proclamação, né? De 2 Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo de número 4 até o 7. Você também me acompanha na leitura, diz assim o texto: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandece
resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos, até o versículo 6, nós vemos no 2 Coríntios 4, que o Deus deste século, e esse Deus aqui está com D minúsculo, revelando as ações malignas, ele cegou o entendimento das pessoas, ele obscureceu o entendimento e o coração das pessoas, para que elas não recebam a luz do Evangelho. E como isso é rompido pela proclamação da palavra. Todas as vezes que nós proclamamos a palavra de Deus, irmãos, nós rompemos essas trevas, essa obscuridade, essa cegueira espiritual e trazemos luz ao entendimento das pessoas. Como o Salmo disse no Salmo 19, ilumina os olhos. Então que nós possamos continuar pregando e jamais desistir de pregar, de falar do amor de Deus. Até porque nós temos que ter entendimento que a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, conforme Isaías 58:10, ela sai da boca de Deus, ela não torna vazia, ela sempre faz, ela sempre opera, ela sempre age, ainda que os nossos olhos não vejam, mas a palavra de Deus está agindo. Então, que nós possamos proclamar, levar as boas novas às pessoas, para que elas conheçam a Jesus, conheçam a Deus e se voltem para o Senhor, salvando as suas vidas. Segundo subtópico, o caso emblemático de Lídia. Eu acabei de ler aqui que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos, mas também acabei de ler que o nosso Deus é quem faz resplandecer a sua luz, no coração das pessoas. Eu acabei de ler o versículo 6, eu vou repetir. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui nós vemos aqui o nosso Deus agindo. Nós pregamos, nós proclamamos, mas o Espírito de Deus é quem está agindo. O caso de Lídia, quando Paulo chegou na cidade de Filipe, passando aquela região da Macedônia para proclamar o Evangelho, dirigido pelo Espírito Santo, ele começou a pregar num certo riacho, e ali Deus fez com que uma mulher chamada Lídia ouvisse a pregação de Paulo e atentasse para o que Paulo estava falando. E no momento que ela passou a atentar para a pregação da palavra, para a proclamação da palavra de Deus, o coração dessa mulher se abriu e ficou receptivo para que o Senhor nosso Deus viesse agir na vida dela. E agiu convertendo ela. A Lídia nos mostra, nos revela que nós pregamos, proclamamos, mas é Deus que trabalha no coração. É Deus, é o Espírito de Deus, como está escrito em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito de Deus que vai agindo e que vai fazendo essa obra no coração. O diabo ele tenta de tudo para fazer com que a nossa mente fique obscura e o nosso coração em trevas. Mas quando a palavra de Deus vem, ela vem na nossa mente, vem trabalhando no nosso coração também. Então aqui nós vemos o próprio Deus agindo no coração desta mulher. Enquanto ela atentou a sua mente para ouvir a palavra de Deus, seus ouvidos atentando para que Paulo estava pregando, o Espírito de Deus estava trabalhando no coração dela, convertendo ela. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Então nós vemos que, nesse sentido, o nosso Deus ele vai trabalhando pelo seu Espírito, agindo no coração dos homens e convertendo-os ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a nossa função é pregar e proclamar. Pregue, nunca pare de pregar. É por isso que está escrito aqui, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Vamos continuar pregando a palavra do Senhor, porque tem como propósito, o Senhor trazer luz, entendimento aos incrédulos, trabalhar no coração, convertendo os corações. E a palavra também de Deus tem como propósito instruir
aqueles que foram alcançados pela pregação, pela proclamação, daqueles que se converteram ao Senhor, que se converteram a Cristo Jesus, né? Então nós vemos isso aqui. Tem um texto aqui de 2 Coríntios, antes que eu passe para a instrução, capítulo 5, verso 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu repito uma coisa que eu já frisei aqui. A mensagem, ela é de Deus. Deus é o dono da mensagem. Nós somos apenas os seus embaixadores, porta-voz. Nós apenas falamos em nome de Deus, como está escrito aqui, ó. Porque de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então rogamos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Cristo. Assim como Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, o Espírito do Senhor Jesus, o nosso Pai, o nosso Cristo está em nós, falando através da nossa vida. Nós apenas somos os porta-vozes, né? Apenas estamos ali como instrumento para Deus usar. E foi isso que Deus fez com Paulo para poder trabalhar no coração de Lídia, né? Somos embaixadores, irmãos, e temos que continuar proclamando a mensagem que é de Deus. Não é a nossa mensagem. Nós não falamos em nome de nós mesmos, como daqui a pouco nós vamos ver isso aqui. Nós falamos a mensagem de Deus, que Deus ordena, que Deus determina. A pregação como instrução. Como eu falei, a pregação não tem somente o objetivo de trazer conhecimento ao coração das pessoas para se converterem e se voltarem para Deus. Mas também a pregação, ela também tem como propósito estruturar, consolidar, edificar, né? Discipular, ou seja, instruir as pessoas. Isso é muito importante. O ministério de ensino é muito importante. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12, verso 7, que se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E um dos requisitos para que alguém alcance o ministério é que ele ensine. Um dos requisitos para que alguém seja um obreiro aprovado é que ele maneje bem a palavra da verdade. Se não manejar, não tem como assumir, né, a função de obreiro, que é um termo genérico para falar de diáconos, de cooperadores, de presbíteros, de evangelistas, missionários, pastores e mestres. Não tem, porque é um requisito, é um pré-requisito para que ele possa alcançar a função de obreiro da casa do Senhor. Tem que ensinar, né? Tem que saber ensinar. Então, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós vamos ver o apóstolo Paulo chamando a atenção. Lembremos que as cartas de Timóteo, Tito, elas são pastorais, né? São cartas pastorais. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção de um pastor para que esse se dedique a transmitir a palavra de Deus para os cristãos, exatamente com o desejo e com o propósito de que os cristãos viessem ser discipulados, estruturados, porque os que aceitam a Jesus, eles precisam agora caminhar, né, com Cristo. Eles precisam crescer, amadurecer, tá? E para isso se faz necessário e urgente que haja um discipulado. Não basta ganharmos as almas. Nós precisamos estruturá-las, nós precisamos discipulá-las, instruí-las para que elas sejam homens e mulheres de Deus preparados para toda boa obra. Como diz aqui o texto, 2 Timóteo, capítulo 3, eu quero ler com os irmãos, versículos de número 16. Toda a escritura, é a palavra de Deus, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, o que o nosso Deus está pedindo através da vida de Paulo para Timóteo é que ele se dedicasse na palavra, a fim de transmitir um ensinamento consistente para o seu rebanho, para que todo o seu rebanho viesse a ter a perfeição.
e ser perfeitamente instruído para toda boa obra. O que Deus estava querendo era o amadurecimento do rebanho. Um crescimento, como disse o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento do Senhor. Para que o homem de Deus esteja pronto, esteja bem instruído para toda boa obra, né? Então aqui nós vemos a importância do discipulado. Ele fala, toda a escritura para ensinar, para redarguir, tem que haver, né, aquilo que Paulo disse. Eu não me canso de escrever as mesmas coisas para vós. É segurança para vós. Então, tem que haver essa insistência, essa persistência, a correção, a instrução. Tudo isso é muito importante para que o rebanho, para que o irmão, para que a irmã, ele e ela possa ser madura na fé, né? Porque quando não há essa maturidade espiritual, nós temos um rebanho fraco, levado por todo o vento de doutrina, né? Igrejas fracas que não suportam, porque não há um trabalho de alicerce espiritual, de doutrina, de discipulado, de ensinamento, né? De correção. Tudo isso é muito importante. Então, a palavra de Deus, o ministério da palavra, o propósito é proclamar a salvação, proclamar, né, a proclamação, que é a exposição, não a exposição meramente, né, de um dom humano, mas é a exposição bíblica da palavra de Deus, a mensagem que vem do céu, né? Então, nós vemos aqui que isso é muito importante e a igreja precisa trabalhar. Jesus não só trabalhou com a proclamação, mas ele deu muita ênfase ao ministério de ensino da palavra. Discipulou, ensinou, mostrou na prática, né? Teve um episódio que ele pegou uma bacia com água, pegou uma toalha, lavou os pés, mostrando na prática. E disse para ele, vocês me chamam mestre e Senhor, e dizem bem porque eu sou. Mas deu o exemplo, mostrou isso. Isso é discipulado, isso é instrução, né? Então nós vemos aqui que esses são os propósitos e os objetivos pelos quais o Ministério da Palavra ele existe nos púlpitos das nossas igrejas, dentro da casa do Senhor, para a salvação, para a proclamação, mas também para a edificação, para o discipulado. O Ministério da Palavra e sua importância, a gente já pode perceber que o Ministério da Palavra é muito importante para o desenvolvimento espiritual dos membros da igreja, dos cristãos, do homem de Deus, da mulher de Deus. Então, o primeiro ponto desse tópico, que é o Ministério da Palavra e sua importância, é a edificação da igreja. Inclusive, nós estamos falando da segunda missão da igreja, que a primeira é proclamar, né, para os que estão de fora. E a segunda missão é para discipular os que estão dentro, edificar a casa, edificar a igreja. São missões que a igreja tem na terra. Então, a edificação da igreja é o alvo do ministério da palavra. Por isso é tão importante. A igreja precisa ser edificada, a gente não pode fazer um trabalho desordenado, descontrolado. Não, tem que ser feito um trabalho bem alicerçado. E para isso nós temos aqui, né, essa edificação. Que isso, às vezes, faz com que a gente exorte e repreenda. Eu acabei de ler o texto. Toda a escritura divinamente inspirada, aproveitada para ensinar, para redarguir, para corrigir. E a gente tem que ir fazendo isso. Para quê? Para que o corpo de Cristo ele seja bem estruturado, né? Então a gente percebe que isso aqui é Deus usando a palavra dele, a espada do Espírito, para que os crentes, eles sejam maduros. Aí nós temos 3 pontos: edificação da igreja, formação de valores e resistindo diante de uma cultura sem Deus. A palavra de Deus é ela que nos alicerça, é ela que nos alimenta, é ela que nos ajuda, é ela que nos consola. É através da palavra de Deus. É ela que nos exorta, é ela que nos repreende. Então, nós vemos aqui Paulo olhando para Timóteo,
na carta pastoral e solicitando ele que ele lesse, estudasse a palavra de Deus. Volto a repetir o que ele falou para Romanos. Se é ensinar, haja dedicação. Então, Paulo está cobrando uma dedicação maior do pastor Timóteo para que esse tenha o conhecimento necessário para passar ao rebanho, para que a igreja fosse edificada. Né? Que a igreja fosse edificada. Deveria ele passar os valores. Né? Nós estamos vivendo, olha, se na sociedade do tempo do profeta Isaías já estava um caos, essa questão de inversão de valores, e eu vou fazer uma leitura aqui de Isaías 5, 20, que diz assim, olha o caos que já estava naquela geração. Imagina hoje, como é que está. 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isso aqui é o Isaías denunciando a geração dele, que estava invertendo os valores. Havia uma inversão forte dos valores. Agora imagine nos dias odiernos que nós estamos vivendo, nesses dias atuais. Como as coisas não estão, né? A situação caótica, em que já não se sabe o que é certo, o que é errado, o que é errado, o que é certo. Por quê? Porque essa é a inversão. O que ele está denunciando aqui, que estão chamando de luz, escuridade, escuridade, luz, é o que nós estamos vivendo de uma forma exponencial nos dias atuais. E quem é que tem a responsabilidade de formar o caráter dos cristãos? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos púlpitos, pregada por homens de Deus, trazem a formação do caráter dos cristãos. Trazem esse amadurecimento espiritual. Por essa razão que é necessário que haja a exposição bíblica da palavra, para que todos tomem conhecimento, saibam quem é Deus, saibam como Ele deseja que nós venhamos viver. Né? O seu sangue foi derramado exatamente para nos tirar da nossa vã, da nossa inútil, fútil maneira de viver. Então Ele derramou seu sangue, morreu por nós para nos tirar dessa vida de inversão de valores, para agora ter verdadeiros valores do reino de Deus. Santidade. O que diz a Bíblia em João 17:17? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Porque a palavra de Deus nos traz santidade. Nós vemos aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26, o apóstolo Paulo aconselhando aos irmãos em Éfeso, principalmente aos casais, marido e mulher, para que o marido viesse ter a responsabilidade, através da palavra, de santificar a sua esposa, uma vez que ele é o responsável de apresentá-la de maneira irrepreensível, e deu a analogia de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva. Então é muito importante fazer essa leitura desse texto. E ele diz o seguinte, Efésios 5:20, me acompanhe. 5:26, 26, diz assim, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus nos lava, nos purifica, porque o objetivo é nos santificar, é nos tornar santos, separados do pecado, para não viver essa inversão de valores, o certo chamando de errado e errado chamando certo. Então a palavra de Deus ela vem para abrir os nossos olhos nesse sentido, para que a gente viva uma vida de santidade, viva uma vida para Deus, mais perto de Deus, que se chegue dia após dia mais a Deus. A palavra de Deus ela vem trabalhar na formação espiritual dos nossos irmãos, da nossa vida, para que nós sejamos homens de Deus, perfeitos, instruídos para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Para não haver deformação no nosso caráter. Então a palavra de Deus ela vem para lavar. Tem outro texto de João, capítulo 15, que eu gostaria também de compartilhar com os irmãos. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 1 até o 3, diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto,
atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra de Deus, a sua importância na edificação da igreja é limpar, é tirar o excesso, o que está saliente. É limpar. E isto é feito pela palavra. Por essa razão, meus colegas de ministério, é tão importante pregar a palavra. A palavra. Não vá pregar coisa da sua cabeça. Pregue a palavra. E não mais do que isso. Pregue a palavra. Porque a palavra tem o poder de limpar, de podar, de fazer essa limpeza, para que a obra, a igreja, os irmãos, os servos de Deus frutifiquem mais. Né? Frutifiquem mais. É necessário estudar, meditar, ler, se aplicar, como eu já disse, né? Dedicar-se para trazer um ensino consistente da palavra de Deus para que os cristãos cresçam. O propósito de Deus é que nós venhamos ser perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Então a gente observa aqui que nós precisamos verdadeiramente edificar a igreja, formar caráter cristãos, de homens idôneos, né? Para então poder resistir essa cultura sem Deus, essa cultura de inversão de valores, que tudo é válido, né? Para que a gente possa resistir. Tem um texto de Atos 19 que eu também quero compartilhar convosco. Atos 19, olha a atitude do apóstolo Paulo. Que atitude espiritual esse homem tomou e que nós precisamos aprender muito com ele. Nós, pastores, nós, homens de Deus que estamos trabalhando com a palavra, obreiros da casa do Senhor que estamos manejando a palavra. Paulo chega na cidade de Éfeso, capítulo 19 de Atos, e olha o que acontece lá. Verso 7, estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou, eu repito, e separou os discípulos, né? Disputando todos os dias na escola de um certo tirano, verso 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Olha só, preste bem atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo, sabendo da importância do ministério da palavra, que gera a edificação da igreja, formação de caráter e resistência ao mundo sem Deus, com uma cultura sem Deus, percebendo esse sistema sem Deus da cidade de Éfeso, a igreja estava nascendo no seu nascedouro, ele estava com 12 varões, foi o começo daquela igreja lá em Éfeso, e ele ficou 3 meses na sinagoga dos judeus pregando, tentando persuadir. Sabe o que aconteceu? Os próprios judeus que não queriam se converter começaram a falar mal do caminho. Quando Paulo percebeu essa ação, percebeu que ele poderia perder os 12 que ele já tinha ensinado e até batizado eles no Espírito Santo, quer dizer, Deus, através da vida dele, já tinham selado com o Espírito Santo. Quando ele percebeu que isso ia trazer um prejuízo para aquela igreja que estava nascendo, qual foi a atitude do apóstolo Paulo? Ele pega esses irmãos e ele retira eles do meio desse povo. Porque eles iam acabar com a formação daqueles 12 varões que estavam aprendendo, que estavam sendo formados, seu caráter, sua maturidade, eles estavam crescendo na palavra de Deus. E eles estavam falando mal, eles estavam denegrindo, eles estavam difamando, eles estavam trazendo um nome prejuízo para aquela igreja que estava nascendo, o diabo querendo matar a igreja no seu nascedouro. E aí o apóstolo Paulo toma uma decisão firme, pega os 12, separa deles, vai para um outro lugar, sai de dentro da sinagoga deles,
vai para um outro lugar, uma escola, e ele pega esses dois para proteger. E ali ele passa a ensinar a palavra de Deus. Para quê? Para que não houvesse esse atrapalho, né? De homens corruptos que não querem obedecer a palavra. A Bíblia fala que eles eram desobedientes, eles não obedeciam. E outra coisa, a Bíblia fala que eles endureceram-se. Homens com coração duro, que não querem receber a palavra e que não querem que ninguém receba também. Então o apóstolo Paulo tomou uma decisão, tirou de perto. E aqui tratou desse povo. Olha, se Paulo não faz isso, se Paulo não toma essa ação, nós não teríamos uma das maiores igrejas do Novo Testamento, que era a igreja de Éfeso. Uma das igrejas que mais ele falou de poder, uma vez que essa igreja nasceu debaixo de muito poder. Mas o diabo queria atrapalhar ela no nascedouro. O apóstolo Paulo teve essa visão, essa sensibilidade de tirar de perto, de trazer para um lugar apropriado de discipulado, de instruir esses irmãos no discipulado, para que aquela igreja se tornasse a potência que ela se tornou. Depois de 2 anos, não tinha um lugar na Ásia Menor que não fora recepcionado pela palavra de Deus. Todos os lugares na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como eu, todo mundo ouviu, porque a igreja explodiu naquele lugar. A igreja cresceu, mas o apóstolo Paulo teve que tomar essa ação. Se você não tomar essa ação como ministro do evangelho, entendendo o ministério da palavra e a importância que esse ministério da palavra tem, e não tirar essas coisas, a palavra de Deus limpa, ela tira. Se não arrancar essas coisas, essas ervas daninhas, isso vai trazer um prejuízo para a obra de Deus, entendeu? Porque o diabo, ele quer matar no nascimento, né? Ele vai fazer de tudo para isso, para destruir a obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, percebendo esta artimanha, ele levou esses irmãos, tirou de perto, né, dessa influência maligna, preparou, edificou, consolidou e a igreja cresceu forte. Cresceu para resistir à idolatria em Éfeso e para também resistir à feitiçaria em Éfeso. Para você ver, o apóstolo Paulo pegou seus irmãos, separou, tirou de perto, discipulou, levantou uma igreja forte para combater uma cultura sem Deus que estava na cidade de Éfeso. Pastor, pense muito nisso aí, tome muito cuidado com o teu rebanho, tá? A palavra de Deus, o ministério da palavra e a importância que tem. Pregue a palavra. Tire de perto dos charlatões. Tire de perto daqueles que só pregam fábula. Tire, separe o seu povo e ensine o verdadeiro ensino para que o seu rebanho não seja um rebanho deformado. Lamentavelmente, nós estamos vivendo hoje em que o diabo usou o ecumenismo para abarcar todo mundo, botar tudo no mesmo bojo e fazer com que a igreja morra no seu nascimento. Então nós devemos ter muito cuidado quanto a isso. Por fim, gostaria de falar sobre o terceiro e último tópico, o ministério da palavra e sua fundamentação. 2, cristocêntrica e deve ser bíblico. Cristocêntrico e bíblico. Eu tenho um texto de 2 Coríntios, que eu já li esse texto. Eu já li, mas eu vou ler novamente. 2 Coríntios 4, 5. 4, 5. Resume muito bem que a fundamentação do ministério da palavra é bíblico e cristocêntrico. Resumo. Você sabe que Filipe chegou na cidade de Samaria, no capítulo 8 de Atos, e ele pregou a Cristo, né? Cristocêntrico. Paulo também chega na cidade de Coríntios e ele diz assim: não me propus saber nada entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. Cristocêntrico. Agora, na 2 Coríntios 4 e 5, diz assim, preste bastante atenção. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus, o Senhor. Mas a Cristo, Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Preste atenção aqui. Ó. Sabe quem é que não prega uma mensagem cristocêntrica e também não tem nada de Bíblia?
são pessoas que pregam a si mesmas. Sobem no púlpito para falar de si. Para falar delas mesmas. Paulo está dizendo, nós não pregamos a nós mesmos. Ele está dizendo, eu não subo em púlpito, eu não prego, não tenho oportunidade para trazer uma mensagem de Deus para alguém, para falar de mim. Eu falo de Jesus, o Senhor. E falo porque nós somos servos dele e também da igreja. Porque o ministério pastoral foi dado à igreja. Nós servimos a Deus e à igreja, ao cabeça e ao seu corpo. E Paulo está dizendo, por amor de Jesus. Quem sobe para trazer mensagem, pregação, cuja fundamentação não é cristocêntrica nem bíblica, fala de si mesmo. Não serve a Jesus. Não serve o seu corpo, que é a igreja. E por fim, segundo esse texto, não tem amor nenhum por Jesus. Ele prega por amor a ele. Por amor a si próprio. E aí nós vamos concordar com as palavras que estão aqui, ó, né? Em 2 Timóteo 3, que foi a leitura que nós fizemos, né? Que diz assim, que pregues a palavra neste tempo, fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O que tem acontecido com essas pessoas? Elas simplesmente não procuram pregar a palavra de Deus. Elas contam história, fábulas, são mitos, histórias, mas não contam, não falam de Jesus, não pregam a Bíblia. Vão buscar, nada contra você ler e ter um profundo conhecimento na periferia do que a Bíblia fala, que são os livros que Deus levanta homem, sim, para trazer para nós experiências e conhecimento profundo. Mas não faça disso o centro da sua mensagem. Tá? Estude, conheça, aprenda, mas não faça disso o centro da sua mensagem é Jesus. Tem uns camaradas na internet que ele só traz mensagem de autoajuda. Não tem um versículo. Ele não abre a Bíblia assim. Ele não veio assim, pegar a Bíblia e abrir assim. Não abre. Não. É só mensagem de autoajuda. Porque isso massageia o ego, isso dá para ele notoriedade. Paulo vai dizer que esse tipo de pessoas, o Deus dele é o seu próprio ventre. Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 3, eu vou ler, que foi a recomendação aqui, no capítulo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Tem uns por aí que tem uma aparência de piedade. Oh, minha ovelhinha querida. Oh, meu obreiro amado. Oh, minha santa, meu santo. Só mensagem de autoajuda. Porque são amantes de si mesmo. Estão entesourando para si próprio. Não tem preocupação em instruir. Não tem preocupação em trazer uma palavra cristocêntrica, não. É só contando dele. Né? Tem pastores que sobem no altar para falar dele, da família dele. O altar não foi feito para isso. O altar foi feito para você pregar a palavra de Deus. Leia a Bíblia, pastor, pregador. Eu gostei de uma expressão do comentarista, ele disse assim, ó, parece que temos pregadores, entre aspas, em demasia. Mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não o é. Na verdade, são mensagens de autoajuda
com um verniz de pregação. Olha aqui. É exatamente isso que está acontecendo. Pregue a palavra, pastor. Pregue a palavra, pregador. Estude a Bíblia. Traga uma mensagem bíblica. E Cristo é o centro. Jesus é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro da Bíblia. Então vamos pregar Cristo. Eu repito o que Paulo falou para os coríntios. Eu repito. Paulo disse, eu repito a mesma coisa. É segurança para vós. Eu repito também. Né? Eu repito o que ele disse aqui. Né? Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 1. E nesse versículo, nós vemos aqui, que Paulo está dizendo: irmãos, eu fui ter convosco, não anunciando testemunho de Deus. Não foi com sublimidade de palavras e de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós. Verso 2 do capítulo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Paulo disse, cheguei na igreja, não estou preocupado com a vida de A, com a vida de B, com a vida de C, não quero saber disso. Eu quero saber só de uma coisa: Cristo. E mais, este crucificado. Só isso que eu quero saber. Só isso. Eu vim aqui para pregar Cristo e este crucificado. Que as nossas mensagens sejam sobre Cristo e este crucificado. A igreja de Corinto era uma igreja totalmente dividida. Paulo não queria saber de quem era de Apolo, de quem era de Pedro, de quem era de Paulo, de quem era de Cristo. Não queria saber disso. Ele queria saber somente de Cristo e este crucificado. Se quisermos ter uma igreja madura espiritualmente, com os valores do reino no caráter, precisamos pregar a Cristo e este crucificado. E nós vemos que hoje nós estamos vivendo dias em que os homens estão querendo se dar bem, são amantes de si mesmo, querem lucrar, mostram uma aparência de piedade, muita gente acredita nisso, né? Massageia o ego e está tudo bem. Mas pregue a palavra, porque quem pregar realmente a palavra de Deus nos dias de hoje, quem realmente pregar, meu querido irmão, minha querida irmã, não vai receber muitos gostei, não. Não vai receber muitos gostei, não vai receber muitos seguidores. Por quê? Porque hoje os homens estão preocupados em quê? Eles estão preocupados em ouvir o que lhe agrada. Eles não querem ouvir a doutrina, a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Para muitos é um sofrimento. Eles não querem mais isso. Eles não querem mais viver a palavra de Deus. Então eles têm comichão no ouvido. E amontou para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que está escrito. Então as pessoas vão procurar pessoas que lhe agradem, que lhe massageiem o ego, que não dê uma palavra tão repreensiva. É isso. Mas que você seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério da palavra, de pregador, de anunciador de boas novas. Quer ouçam, como Deus falou para Ezequiel, quer deixem de ouvir. Fale. Tem muita gente que não vai querer me ouvir. Tem gente que vai pensar que eu estou falando coisas. Não tem problema para você que não quer me ouvir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O importante é que eu fale o que Deus mandou eu falar. E que você fale o que Deus mandou você falar. Isso que é importante. Pregue Cristo. Pregue Bíblia. É Bíblia que você está lendo? Você está abrindo Bíblia? Então pronto. Continue pregando Bíblia. Bíblia. Continue pregando sobre Cristo e este crucificado, como fez Paulo a Coríntios. Não entre em questões, não entre em divisão, não entre em contenda, não discuta com ninguém. Paulo disse, eu não quero saber dessas confusões de vocês aqui em Coríntios, não. Eu quero saber o seguinte: vocês servem a Cristo e ele crucificado? Então vamos para frente, que eu vou ensinar sobre ele. Eu vou ensinar para vocês renunciarem ao pecado, eu vou ensinar para vocês sofrerem o dano, porque isso tudo ele fez, né? Tudo ele sofreu. Então eu vou ensinar o que ele fez. E muita gente já não quer mais isso. As pessoas querem ouvir fábulas. Elas vão desviar o ouvido da verdade para ouvir fábulas. Mas que Deus te abençoe a sua vida. Como eu falei, nossa lição, nosso trimestre está terminando. Próxima aula será a nossa última aula e vamos falar
pouquinho sobre o poder de Deus na missão da igreja. E espero contar com você até lá. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.